Então eu quero falar de alguma coisa, de algo bastante sério e significativo. Não sou o primeiro a falar, porque muita gente já falaram. Quero falar da corrupção, os impactos, o prejuízo, o que a sociedade paga por conta da corrupção. Aliado ao desperdício, a corrupção é um câncer que corrói, que consome a economia do país, penalizando as pessoas, as famílias, o cidadão de bem. Porque o dinheiro que vai do lado da corrupção aumenta o custo das coisas de uma forma significativa e diminui a qualidade dos serviços que o cidadão tem o direito de receber. O prejuízo causado pela corrupção no Brasil, pasme, é estimado em cerca de 200 bilhões de reais por ano. 200 bilhões de reais por ano. Você já parou para pensar o que é isso? Esse valor representa uma perda significativa de recursos que poderiam ser investidos em áreas essenciais como saúde, educação, moradia e infraestrutura. A corrupção não só desvia recursos públicos, mas também mina a confiança nas instituições e prejudica o desenvolvimento econômico e social do país. O produto interno bruto brasileiro gira aí 8 trilhões e meio. Esse é o PIB, né, que representa o valor total dos bens e serviços produzidos no Brasil. É muito dinheiro, muito dinheiro. E uma parte significativa do PIB, algo em torno de 30%, né, vai embora na corrupção e também no desperdício e na burocracia, que infelizmente atrapalha o nosso desenvolvimento. Muitas vezes máquinas, prédios públicos e tantas coisas que se acabam e que poderiam ser revertidos em alguma coisa para devolver à sociedade por conta da corrupção. Dinheiro consumido pela corrupção e desperdício dariam, por exemplo, para acabar com a fome. Milhares de pessoas passam fome no Brasil. Daria para acabar com a fome e mais, para zerar também o déficit habitacional. A corrupção e o desperdício de recursos são problemas graves que afetam diretamente o desenvolvimento e o bem-estar da população brasileira. Estima-se, portanto, vou reiterar aqui, 200 bilhões só na corrupção, enquanto a má gestão e desperdício de recursos agravam ainda mais essa situação. Esses valores poderiam ter um impacto transformador se fossem direcionados para áreas essenciais, como combate à fome, resolução do problema e da moradia, para milhares de pessoas que moram embaixo de pontes, cidades, em casas de lona ou na rua, não tem para onde ir. Imagina você a situação de um ser humano, de uma pessoa, de um homem, de uma mulher que não tem para onde ir, que mora na rua, que dorme nas calçadas. Então, essas pessoas poderiam ter uma moradia digna, né? A fome é um problema persistente em nosso país, um país tão rico, de tantas oportunidades, que afeta milhões de pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar. Com os bilhões desviados pela corrupção, pelos ladrões, pelos ratos do dinheiro público, seria possível implementar programas de segurança alimentar de largo alcance, garantindo que todos tenham acesso a uma alimentação adequada, investimentos em agricultura familiar, distribuição de alimentos e programas sociais poderiam erradicar a fome no país, proporcionando uma vida mais digna a bilhões de brasileiros e de brasileiras. Já a questão da habitação, esse déficit habitacional no Brasil é uma questão urgente, Milhões de famílias vivem em condições precárias ou sem moradia, enfrentando diariamente desafios que comprometem sua saúde, segurança e a sua dignidade. Os recursos perdidos devido à corrupção e ao desperdício poderiam ser utilizados para construir habitações populares de qualidade, sanando o déficit habitacional.
programas de urbanização de favelas e de regularização fundiária também poderiam ser ampliados, garantindo a essas famílias acesso a serviços básicos e infraestrutura adequada, sem contar que, em muitos casos, os conjuntos habitacionais que são oferecidos para a população, eles têm um preço muito maior do que na realidade custam para o dinheiro da população, por conta de obras superfaturadas. Parte desse dinheiro, muitas vezes, é desviado para atender interesses mesquinhos de corruptos, de políticos inescrupulosos nesse país. A corrupção e o desperdício de recursos não são apenas problemas financeiros, de maneira alguma, mas questões que tocam diretamente a vida e o bem-estar de milhões de brasileiros, principalmente aqueles em situações de vulnerabilidade. Se os recursos perdidos fossem recuperados e aplicados de forma eficiente, o Brasil poderia dar passos significativos na erradicação da fome e na resolução do déficit habitacional, na melhora da saúde, que falta remédio, falta leitos para atender as pessoas necessidades que precisam da saúde pública, promovendo um desenvolvimento mais justo e inclusivo para todos os brasileiros. A luta contra a corrupção e pelo uso responsável dos recursos públicos é, portanto, uma batalha crucial para o futuro do país e para a qualidade de vida de sua população. É inaceitável que um brasileiro passe fome. É inaceitável que uma criança passe fome. É inaceitável que um idoso ou qualquer pessoa não tenha onde morar. É inaceitável que a população brasileira mais humilde possa sofrer tantos impactos negativos em suas vidas pela irresponsabilidade e pela ganância de milhões de pessoas nesse país. Isto é profundamente lamentável. Isto é vergonhoso e deplorável contra o nosso país e contra a dignidade de todos nós. Está apresentando Rádio Polícia.